Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 91. Programa 91. Estamos chegando no programa 100, hein? Estamos chegando no programa 100. Sabe o que eu estava fazendo as contas, cara? Eu acho que o programa 100 vai dar no dia do aniversário do Corinthians. É brincadeira, né? Nossa, Eu podia nossa, marcar outro dia, né? Hum. Pois é. Então, gente, vamos Aí, lá. Primeiro recado, você que está aí do outro lado, curte, comente, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. É isso. Para o algoritmo nos ajudar, para você nos ajudar, e aí a gente ajuda você. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Vai estar o link aqui embaixo para você acessar o Spotify. Além do mais, é o seguinte, estamos aqui hoje com o Charles, né? Que felizaço, né? Afinal, o Rony resolveu fazer muitos gols e o pai. Palmeiras ganhou de 4, né? Mais o Opa, Botafogo também ganhou de 4, então não adiantou muita no, coisa. jogar no mesmo horário, Exatamente. inclusive. E tivemos. Bom, primeiro eu tenho que explicar para você o seguinte: nós temos muitos assuntos agora, então não vai dar para explicar, para explicar, não, para comentar todos os jogos. Vamos comentar só alguns jogos que foram assim, os principais da rodada, né? E vamos ter que falar, infelizmente, da porrada que aconteceu no vestiário do Flamengo, onde o preparador físico do Sampaoli, não é do Flamengo, porque o São Paulo terceiriza a sua equipe, né? Deu um soco no rosto do Pedro depois da vitória do Flamengo de virada, uma grande vitória em cima do Atlético Mineiro lá em Mineirão, não, Independência, né? O Atlético Mineiro segue sem ganhar com o Filipão, mas cara, nada justifica. Primeiro que o Pedro tá errado e segundo que o preparador físico também tá errado. Também vamos falar do nosso Rames Rodrigues no São Paulo. Essa me pegou de surpresa. Que isso Parece que aí? até eu, como São Paulino, não achava que vinha. Tá Me vindo pegou de até Lucas. surpresa. Já está aí no CT do São Paulo, inclusive, para fazer testes. Provavelmente deve estrear ali segunda partida com o São Lourenço, talvez. Dependendo aí do bid aí da Conmebol, da CBF também. E vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? De alguns jogos aí. Vamos falar desse Botafogo com Curitiba, do Atlético Mineiro com o Flamengo, Palmeiras e América, Corinthians e Vasco. Vamos tentar falar isso tudo aí. Meu amigo Charles, é o seguinte: o que você me fala do preparador físico do Sampaoli que azedou o caldo, né? Porque tinha uma grande vitória, aconteceu uma grande vitória. Uhum. Aí o Pedro resolve fazer um bico, né? Porque não entrou no jogo, porque está sendo, segundo o Pedro, sabotado pelo Sampaoli, pela equipe técnica do Sampaoli e tal. E aí o preparador físico Pablo Hernández, esse senhor aí que está na foto, foi simplesmente Uhum. tirar satisfação com o Pedro no vestiário e deu um soco na cara do Pedro. O que o Pedro fez? O Pedro simplesmente foi para a delegacia lá em Belo Horizonte e prestou queixa lá mesmo. Ué. Consequentemente, o Uhum. Flamengo demitiu o preparador físico, que na verdade, segundo o Flazoeiro, que é um grande youtuber aí, que dá notícias do Flamengo, segundo o Flazoeiro, ele não é funcionário do Flamengo. Ele era funcionário do Sampaoli. E aí todo mundo imaginava que o Sampaoli ia tomar as dores do time, né? E não, o Sampaoli foi lá, fez aquela média, né? Tanto na coletiva, quanto depois, no pronunciamento. Fez um pronunciamento lá muito michuruca. E, enfim, a tônica de São Paulo, né? Sempre sair brigado dos clubes. E agora Sim, sim. tá todo mundo não gostando dele, porque ele fez essa média aí que não era para ter. Aliás, eu nunca vi Uhum. isso no futebol.
Pode falar, Charles. Não, nossa, essa é uma situação bem complicada, bem chata. Não, e é aquela coisa, o Pedro ele poderia, ele estava insatisfeito e tal e tudo, mas é aquela coisa, é sempre aquela tônica. É, cara, nada justifica uma agressão física. Nem mesmo se fosse uma agressão verbal. O cara, assim, você tem que resolver na conversa. Assim, né? Na conversa, sempre, cordialmente, essas coisas. Porque, pô, é aquela coisa, assim, né? Eles são profissionais. Tá todo mundo lá. Ah, o Pedro não tá obedecendo, não quer isso. Não, dá, multa ele e tal, dá uma advertência. E dependendo de quantas advertências tiver, multa ele. Tal, resolve de outra forma, sempre assim. E é aquilo, né? Ó, pelo que falam, assim, tipo, ele deu, o preparador físico lá, deu uns tapinhas no Pedro antes e depois o soco. Assim, né? É É, aquela, pô, e é aquilo, o Pedro fez o certo. Ele tinha que fazer o boletim de ocorrência. Não existe vamos ver. isso. Porque se ele não fizesse o boletim de ocorrência e deixasse o trem correr, deixasse por isso mesmo, e, pô, o cara ia continuar lá. No Flamengo e no próximo desentendimento entre eles, o que que ia acontecer? Na verdade, diz que a coisa não foi, só não foi pior porque o Gerson entrou no meio, né? E Hum, tirou o preparador sim, físico de sim. lá. E agora e o time inteiro ficou de mal com a comissão técnica, né? A comissão técnica, Que, com o treinador, Gabigol bateu boca com o São Paulo, dizem, né? Dizem. sim, sim, Dizem. sim. Então, E vai. assim, é complicado. E Uhum, o elenco inteiro do Flamengo foi lá prestar queixa. Inclusive, uhum, eu acompanhei na madrugada de sábado e domingo, né? Que o jogo foi sábado, 9 horas da noite, né? sim. Eu acompanhei um pouco da madrugada de sábado e domingo. Cara, os caras, 3 horas da manhã, indo para a delegacia prestar queixa do cara. Sendo que o Flamengo sempre freta o avião para viajar para qualquer lugar. Então, 3 horas da manhã, os caras estariam chegando no Rio de Janeiro, na casa deles. Eu tive essa informação depois que o próprio Fazoeiro disse, né? Que o Flamengo sempre freta o avião depois do jogo, Uhum, não sai do jogo, já vai para o aeroporto e vai embora. Esse é um dos motivos também que o Flamengo tem conseguido sucesso, né? Porque fretando avião, você não tem que esperar em aeroporto, né? sim, Então, sim. assim, o Mas cara foi muito como mal. diria? Sim, sim, mas é aquela coisa, né? Esse é o tipo de situação que infelizmente, você tem que resolver na hora. É. Assim, né? Aconteceu, você vai e faz na hora. Essa coisa de deixar para depois sempre vira uma bola de neve. Agora, Assim, pior né? do que isso é a diretoria do Flamengo. Esperar 22 horas Nossa, isso aí. para poder demitir o cara. E um É, cara assim isso. que você não paga o salário, quem paga o salário é o Sampaoli. Uhum, Então, amigo, não quero mais. Pronto. uhum. Não tem É, que esperar. E outra, um cara reincidente, né? Porque ele no Olympique de Marselha, quando estava lá com o Sampaoli, saiu na mão com um torcedor do Olympique de Marselha. nossa. Vai. Então o cara tem que procurar ajuda, velho. Uhum, sim, Aliás, sim. cadê o psicólogo do E, Flamengo numa hora dessa? e perceber que o Sampaoli era parça mesmo, hein? Mesmo já tendo acontecido o problema com o cara antes, ele continuou com o cara, levando o cara para outro Exatamente. trabalho dele. Quer Agora é dizer o que é amigo seguinte, o mesmo. Sampaoli, cara, não vira a temporada no Flamengo. Ele só ficou agora porque entra o mês decisivo, que é o mês de agosto, e aí o Flamengo ficar sem técnico agora é como se fosse perder a temporada inteira, né? Inclusive, o Sim, próprio sim. Marcos Braz deve ter admitido isso na conversa que teve com o São Paulo lá para manter o São Paulo, né? Agora, quinta-feira nós vamos ver
o termômetro da torcida. Quinta-feira Uhum. joga em casa contra o Olímpia no Maracanã. Nós vamos ver o que que a torcida vai falar. Parte da torcida já não quer o São Paulo mais. E eu acho que o elenco também não quer. Então, Sim, sim. Ah, igual eu então, falo, vai é. Uhum. Depois daquele pronunciamento dele que ele fez, meio michuruca e tal, pô, aquilo lá era para jogar, praticamente para jogar o elenco contra ele. Não, e outra, o São Paulo saiu brigado do Santos, saiu brigado do Atlético Mineiro, saiu brigado do Olympique de Marseille, saiu brigado duas vezes do Sevilha, embora na segunda vez ele tenha feito até um texto agradecendo e tal. São Paulo saiu brigado da seleção argentina. Aliás, ontem eu vi um questionamento da Marília Ruiz, acho que foi, quando abordou esse assunto lá no programa do Neto, lá no apito final, ela perguntou o seguinte: pergunta para o Messi se ele quer o Sampaoli de volta na seleção argentina. Ela falou isso. Uhum. Ou seja, o É. cara sai brigar de tudo que é lugar, velho. Uhum. Por que Nossa, será? Será que é por causa dele ou por causa da comissão técnica dele? É isso que ele tem que ah, rever na vida dele, né? é aquela coisa, parece que ele atrai essas pessoas assim, né, para junto dele. Isso. E, é aquela coisa assim, que o São Paulo cada vez mais fica juntando ao seu currículo essas coisas, esses episódios, né? E pelo menos para, imagina assim, ó, para outros clubes assim, né? Depois no futuro, né? Dá uma olhada com mais carinho, né? No currículo dele, saber que se for para fazer um projeto a longo prazo, talvez ele não seja o melhor nome, assim, né? E eu acho interessante o seguinte: o cara é preparador físico e denegriu fisicamente o jogador. Hum. Nossa, não, não, como diria, não é esse tipo de esporte que tá. Não. Pô, eu poderia ir pro MMA, pro boxe, aí sim. Uhum. Aí sim. Bom, enfim. Pablo Hernández, adiós. Adiós. Ninguém realmente te quer mais. Nem no Brasil, eu acho. Vamos passar para É, frente, meu caro Charles. Outra notícia interessante. James Rodrigues ha tá, llegado em Brasil para... tá feliz? Estou muito Feliz? contento. Muito Opa! contento com esta fichaje. Cara, eu tô feliz, velho, que o São Paulo tem nada na posição dele. Se o Opa! Ramos Rodrigues tivesse jogado ontem contra o Bahia, tinha feito um gol, pelo menos. Porque o São Paulo chutou para gol Ah, adoidado em mas cima do Bahia. é isso, é a mítica do jogo de 11 horas no domingo. Mas na verdade é uma mítica do São Paulo, que sempre há um jogo por temporada desse jeito, que o goleiro adversário consagra. Ano passado, por exemplo, foi contra o Juventude. O Juventude caiu com 22 pontos, velho. E o São Paulo conseguiu empatar em 0-0 no Morumbi, chutando de tudo que é jeito. E o goleiro pegou tudo. Uhum. Mas enfim, Rames Rodrigues chegou. E vou dizer para vocês, para nível de futebol brasileiro, é uma grande contratação. Sim. Estava no Olympiacos da Grécia, só foi regredindo, né? Saiu da Copa do Mundo, foi para o Real Madrid, Copa de 14, né? Foi para o Real Uhum. Madrid, seleção colombiana. Foi para o Real Madrid, depois foi para o Bayern, e aí do Bayern foi vendido para o Olympiacos da Grécia. É isso aí. Agora, se você for parar para pensar, ele progrediu, pô. Inclusive ele mesmo É, falou que o São Paulo está no nível do Bayern e do Real Madrid. Eu falei, então ele, não, então ele nem parou de tanto. assistir o São Paulo em 95. Nem tanto, mas acima do Olympiacos, São Paulo tá. Isso aí, isso Não, aí com ele certeza, tá. com certeza. Assim, né? E, enfim, Rames Rodrigues vai ajudar muito, cara, vai ajudar muito, mas tem que ver como é que ele chegou. Eu acredito que ele chegou numa condição boa.
O físico dele é bom, dá uma ajuda boa, mas vai pegar ali um. Ele é meio atacante, né? Uhum. Vai Sim, disputar sim. ali com o Luciano, que é ídolo da torcida. Vai disputar ali. Ah, Bom, eu acho que ele ganha a ah, vaga. sim, sim. Não, acho que, Vai sim, disputar com o Pavon sinceramente, Maia. né, eu acho que nem o São Paulo não teria, tipo, ele chegando bem fisicamente e tal, conseguindo mostrar pelo menos um pouco do que ele já mostrou, né? Assim, né? Acredito que ele consiga uma vaga no time do São Paulo. E o São Paulo, que ele não tem nenhum jogador que seja Não, intocável, assim, né? cara, ele veio Pra... ganhando mais milhão. Mais de milhão. Então ele vem para ser Uhum. titular. Ele vem para ser titular. Diz ele que ele consultou o Rafinha antes de vir. Então o Rafinha provavelmente fez a cabeça dele para vir também. Sim, sim. Mas, enfim, só na hora do campo para saber. Agora, Uhum. impressionante é a cara desse segurança aqui, né? O que será que ele tá vendo aqui, hein? Meu Deus do céu. Mas Esse é sempre alerta. O Ramos Rodrigues chega com incumbência, cara, eliminar o Corinthians da Copa do Brasil. Sim, Simples assim. Simples assim. mas... Hum, mas aí para a Copa do Brasil já não daria mais tempo, não? Então, não sei, cara, eu acho que dá. Senão o povo não estaria Porque... falando tanto. Ah, cara. Nossa, regulamento estranho, então. Essa coisa assim de Pois é, não deixar sei. inscrever jogador que chegou entre jogos, assim, né? Sempre acontece. Assim, Sempre acontece. Bom, enfim, mas o Rames Rodrigues do São Paulo é a grande contratação, segunda grande contratação do ano, né? Primeiro foi a do Soares no Grêmio. uhum, Isso isso é inegável. Agora a segunda o, grande contratação do ano sim, sim. aqui. E E claro, a maior estrela na Copa Sul-Americana. o, o Lucas Moura chega ainda? Creio que não. Creio que não. Porque ele mesmo fala que ainda tem caldo para dar na Europa, né? Ainda não está pensando em voltar para o Brasil. Ele mesmo fala isso. Então, acho que o Lucas Moura não vem, não. Pelo menos Não não vem, não. agora, sim, né? Agora não, mais para frente sim. Uhum. Mais para frente sim. Agora o James Rodrigues chega aí com um ano, se eu não me engano, de contrato. O negócio foi um ano e meio. Eu imagino Enfim, que faria mais sentido um ano e meio, mas assim, pelo né, para tamanho do acabar em valor, final de temporada. tem o fator Daniel Alves, né? Esse é o ponto. Às vezes o São Paulo está mais comedido nessa situação. Mas enfim, o Ramos Rodrigues chega para levar o São Paulo a uma taça. Ou a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Porque o Brasileirão já não tem mais jeito. Enfim, Uhum. buena suerte, Rames Rodrigues, e que tu hace mi equipo muy feliz. Ah, que espanhol, hein? Que espanhol É demais. isso aí. Pois é. Já Agora, começou fazendo vocês felizes aí. sim, sim. Mas, sim. Uhum. Vamos falar agora do futebol As- feminino da seleção Nossa, brasileira. Brasil perdeu numa bola cantada. nossa, Lance aquela. agora é vencer ou vencer. Acabou a fase de grupos. Agora é mata, Sim, mata. Tem que sim, eliminar a sim. Jamaica e tem que eliminar os próximos adversários que vier por aí. Só a Mas vitória interessa, bobeou contra a França. Jogou melhor que a com toda França certeza. no segundo tempo. No primeiro tempo, não, porque, primeiro, o Uhum. time da França é muito alto, Sim, muito alto. Aliás, segue um padrão europeu, né? O time feminino ser altos na Europa. Você pode ver a Inglaterra, é um time alto, é, a França é um time alto, a Alemanha é um time alto. Não sei como que tomou um gol de cabeça da Colômbia,
Mas, enfim, é um Acontece. time alto, forte. Espanha é um time alto, forte. Enfim, acho que o Brasil só se assemelha ali com a Itália nesse sentido. Os Estados Unidos é um time alto e forte. Então é impressionante como o futebol feminino, cara, a força física e a estatura das jogadoras faz muita diferença. Uhum. Muita diferença. Sim, Você vê sim. que o Brasil, quando joga com equipes ali mais ou menos do padrão dele ali, físico e de jogo, o Brasil sobressai. Agora, quando enfrenta uma equipe de, de porte físico forte, como é o da França, é, não dá muito certo. Mas os sinais estão aí. O técnico da França, ano passado, estava na Arábia Saudita masculino. E quem que a Arábia Saudita derrotou? É a Argentina, né? A Argentina. Pelo mesmo placar de 2-1. Sim. Então, e a Argentina foi o quê? Aí. Campeã. Pode ser que aconteça com o Brasil. Olha aí que beleza, né, Charles? Tem que aproveitar cada sinal que tem, hein? Assim mesmo. Foda assim, foi. Assim, como você falou, assim, a França fez um primeiro tempo bem melhor do que o Brasil, né? Assim, ele saiu na frente. E aquela coisa, assim, né? O Brasil no primeiro jogo, ele se sobressaiu muito na bola aérea, assim, né, fazendo gol de cabeça no primeiro gol da Ari. E, bom, quanto à França, como a estatura das jogadoras delas é maior, é maior e, assim, né, não rolou, não rolava. Mas o jogo aéreo do Brasil, né? Preso assim. E só no segundo tempo o Brasil com, conseguiu se assentar e com as substituições que demoraram, né? Assim, Sim. começou a jogar por baixo, assim, né? Como saiu o gol do Brasil, né? E foi, tipo, quando o Brasil empatou, ele teve o melhor momento dele no jogo, assim, né? Poderia até ter aproveitado mais isso, né? Para ter conseguido, quem sabe, fazer o segundo gol. Mas, pô, que segundo gol da França foi, nossa, Foram a as zagueira balas da de prata, França, velho. a zagueira de França, da França não precisou nem pular. É, porque a Assim, bola. Ah, não, mas nossa, era uma jogada cantada, era jogada nela. sim, sim. A questão é que a seleção Uhum, brasileira desatentou, né? foi. E quem estava nela era a Andressa Alves, que tinha acabado de entrar, então estava fria no jogo, Uhum, né? Então, assim, e outra, o que me chamou a atenção é o seguinte: tá todo mundo batendo na Pearson Hack, que a Pearson Hack fez as alterações erradas e tal, e tal, e tal. Só que é o seguinte: a mulher treinou o time. Inclusive, as jogadoras brasileiras falaram isso. Tudo o que foi feito pela França, nós treinamos e não fizemos. Ou seja, a culpa é de quem? Não é da técnica, nossa. não é Uhum, da treinadora. A culpa é do time que não fez, né? sim, sim. Que não É, fez o que mas era treinado. sim, sim. Isso aí é sempre complexo e tal. Quando é um jogo, quando você treinou tudo e de repente os jogadores não estão conseguindo, jogadores ou jogadores, quando não conseguem performar aquilo que foi treinado, né? Pois é. Mas querendo ou não, numa hora dessa, é foda. É, assim, o técnico só restava para ela consertar é, no Mas eu tenho intervalo, uma né? crítica a Pearson Hall também. Com todo E respeito, você não uhum, bota a Marta faltando 10 minutos para acabar o jogo. Se tá num jogo encrencado, é o seguinte, bota ela, velho, porque aí tem a questão do respeito. Tem a questão do sim, respeito. sim. A França não ia atacar da forma que atacou, com a Marta tendo um contra-ataque. Você não bota uma Marta, uma Andressa Alves, cara, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Não, No primeiro não dá tempo foi tempo. ruim.
a Geise não estava conseguindo tocar na bola. Então aí ela volta com o mesmo time. Hum. Não, podia trocar. O- Conseguiu Sim, empate, sim. mas aí depois o time brasileiro estava nítido, que era triangulação dentro da área ali. A defesa francesa era fraca. O time brasileiro queria cruzar a bola na área, velho. Quando triangulou, fez Nossa, o é. gol. Uhum. Aí não dá, né? Mas tem total chance de ganhar de Jamaica. Total Não, chance de ganhar de Jamaica. é só ter a cabeça no lugar no jogo contra a Jamaica. Só não perder a cabeça, Hum. só jogarem o que sabem, que elas têm total Ó, chance. eu vou Elas falar são para muito vocês. favoritas. Jamaica ganhou só de um do Panamá. Sim. Nós ganhamos de quatro. Tudo bem que elas estavam sem a Uhum. principal jogadora, que vai jogar agora contra a seleção brasileira. Mas, assim, não dá para falar que Jamaica é favorito. Não, Brasil é favorito para ganhar o jogo. E tem que Pro vencer. jogo, o Brasil é favorito. Até A porque, Jamaica, no meu entendimento, perdeu o primeiro lugar. Né? sim. Ah, Perdeu o isso primeiro lugar. aí, Então, primeiro lugar já é da França já. só mostrando aqui, pessoal, a classificação. Vamos ver se tem a classificação. Aqui a classificação: 4 pontos França, 4 Jamaica, Brasil 3. O único jeito do Brasil passar com empate é se ele empatar e a França perder para o Panamá. Eu É. acho muito difícil. Não, isso não vai acontecer, não. Então, pode acontecer matematicamente, mas na prática, esquece. Então, tem que vencer a equipe jamaicana. Tem que vencer. Jamaica na sua segunda participação na Copa do Mundo e a segunda vez que vai enfrentar a seleção brasileira. E eu espero que perca pela segunda vez. Muito bem, então é Se for isso. pelo mesmo placar do primeiro jogo, ainda melhor. Sim. Então é isso, Copa do Mundo Feminina. Brasil joga dia 2 de agosto, quarta-feira, 7 horas da manhã, contra a Jamaica. Muito bem, partiu Brasileirão, meu caro Charles. Opa. O líder tomou um susto, mas no final, Gustavo Sauer estava endiabrado. E o Tiquinho Soares estava junto com ele. Então, Botafogo, 43 pontos, venceu o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É, né? Era só questão de tempo, né? O Botafogo conseguir esse título simbólico do primeiro turno, né? Com a campanha que ele estava fazendo aí. É, é isso assim, Com 3 rodadas de antecedência. sim, sim. A questão aí, ó, acho assim, né, que tipo, o Curitiba ele melhorou nas últimas rodadas e tal, mas é isso, né? A diferença, o Botafogo mostrou bem a diferença entre os dois times, assim, né? Essa aí foi. E, pô, é o Tiquinho Soares mostrando mais uma vez Mas que o é o jogo campeonato até dele. no jogo até os 40 e poucos minutos, foi lá e cá, cara. O Curitiba melhorou Ah, muito, velho. Muito, mas muito mesmo. sim, sim, mas a questão aí, assim, que desse jogo, assim, que eu imagino, assim, para a questão do Curitiba, que o Curitiba é um time que não tinha nada a perder aí, né? Sim, Assim, que é tipo, ele tomou um gol rápido logo aos 3 minutos de jogo, né? Assim, a partir daí, assim, né, o que viesse, o jogo seria lucro. Ele conseguiu empatar até que rápido, aos 9 minutos, né? um Mas golaço, é hein, isso, cara. né? Sim, sim. Prêmio E, Puskás. e é aquilo, né? O Curitiba ele tentou ir na empolgação dos últimos jogos, que conseguiu as vitórias dele e tal, e para ver se conseguia mais um feito aí. Mas a partir do momento que o Botafogo Na verdade é o seguinte, o que consegue murchou o retomar, Curitiba foi o segundo gol anulado, que foi anulado, né, e foi bem anulado, porque o cara atropelou o Tietchan no meio do campo, né? sim.
E na sequência o Botafogo faz o 2-1. Na sequência da decisão do VAR. E logo depois do 2-1, o Botafogo faz o terceiro. Sim. Então, isso aí Ah, o matou o Curitiba. primeiro tempo acabou com a vitória já selada do Botafogo. Praticamente Injusta, por 2 gols de sinal. diferença em casa. Uhum. No, Injusta, por sinal. Mas, enfim, Botafogo mas, é campeão brasileiro do primeiro turno. Vamos ver se consegue fazer aí o título no segundo turno. Vamos passar para frente. O amigo Charles, é o seguinte, rapidinho. Nós comentamos do pós, agora vamos comentar do antes e o durante. O antes é o seguinte: mais uma vez a torcida do Flamengo deu um show de horror lá em Belo Horizonte. Mas também não foi culpa só do Flamengo, da torcida do Flamengo, porque sempre a torcida do Flamengo é recebida muito mal pela polícia de Minas Gerais, uhum, sobretudo quando é jogo no Atlético. Mas durante o jogo, Paulinho, ex-Vasco, fez um gol bonito, né? Uma sim, arrancada ali que contra-ataque. foi quase que para dentro do gol. Mas aí, Jorge de Arrascaeta, 562 dias depois, marcou um gol de falta para o Flamengo. Ninguém imaginava um gol daquilo, porque a bola Opa. ficou uma bola muito difícil. E Uhum, o Wesley Safadão, França, virou o jogo quando ninguém imaginava mais que o Flamengo ia virar. E, enfim, uma grande vitória estragada pelo que aconteceu depois que a gente já falou aqui. sim. O, aí é isso assim, o Atlético Mineiro ainda não conseguiu ganhar depois que o Filipão chegou, né? Assim, Vai e ganhar agora. esse, eu não duvido não, não duvido não. Hum, Sinceramente, o, mas é isso assim, como diria o Atlético assim, né? Fez o primeiro tempo muito bom, né? Ele assim, e é aquela coisa, sabe, é aquela coisa quando o gás acaba, né? O gás acaba e o Sim, Flamengo coloca o Arrascaeta no jogo, assim, né? sim, é o Arrascaeta no banco. Soma, Eu não entendo o Arrascaeta no banco, velho. Não entendo. Foi com o Vitor Pereira, foi agora com o Sampaoli. Não entendo mesmo. O cara, é o melhor jogador do time, vem do banco, sempre, 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 sempre. Mas enfim, e- Flamengo ganhou 3 pontos aí. O Charles, o terceiro colocado, é o seu time aqui. E o América parece fadado da Série B, né? nossa, Porque, porque assim, joga bem a Sul-Americana, joga bem o brasileiro, mas na Sul-Americana ele ganha e no brasileiro ele perde. sim, E o e, Palmeiras fez o que tinha que fazer. uhum. Por aí, é incrível a América, assim, né? E, mas isso assim, como diria no jogo de ontem, assim, o Palmeiras conseguiu abrir o 2-0 assim, depois que o América fez o gol dele, assim, o América teve um momento de dominância, assim, né? Teve mais chances até de empatar, de ir 2-2, de ir para 2-2, trazer o 2-2 para o intervalo. Mas depois, assim, né? Depois do intervalo que o Palmeiras conseguiu fazer o terceiro, quarto gol, a América Mineira, assim, simplesmente desmanchou, Desistiu do assim, jogo. né? Desistiu do jogo. Uhum. E, tipo, o Palmeiras ficou, assim, ele recuou o time, a América Mineira ficou com a bola, e de vez em quando o Palmeiras pegava e tinha uns contra-ataques que chegava cara a cara no goleiro e desperdiçava, assim, né? Ah, Mas, para variar, né? sim, sim, Variar. e, assim, né, como destaque aí, o Rony conseguiu fazer 2 gols de novo, né? Em um jogo, depois de levar um chute no rosto, assim, né? Foi, eu vi isso. Eu vi isso. Mas enfim, Palmeiras está em terceiro lugar também, está nadando bem ali no Campeonato Brasileiro também. Bom, falamos aqui que não dá para mostrar todos
não dá para a gente comentar todos os jogos, em decorrência de tanto de assunto que tinha, mas vamos mostrar aqui os placares, né? Vamos lá, Fluminense 1, Santos 0, sem nenhum drama. Atlético Uhum. Paranaense 3, Cruzeiro 3. Dia que o Cruzeiro faz 3 gols, a gente não comenta aqui. Torcedor do Cruzeiro e tem para ganhar, hein? Porque fez um pênalti Sim, burro sim. no final. Quem ganhou? O Cuiabá. O Cuiabá virou para cima do Inter em Belo Horizonte, em Porto Alegre, né? Para ver Vasco como 1, o Inter, para ver como o Inter melhorou depois que o demitiram o depois da Mano. saída do Mano, né? Pois é. Corinthians 3, Vasco da Gama 1, é outro time fadado a cair, o Vasco da Gama. Não vai ter É, jeito. Porque vai ter que fazer uma campanha, cara, de Flamengo, velho, no segundo turno, sim, no mínimo. campanha de G4. E ainda torcer para os outros não fazer mais de 39 pontos por aí. Claro que ainda tem Uhum. 3 jogos ainda para o Vasco nesse primeiro turno. Fortaleza 0, Bragantino 3. Fortaleza jogou com o time em reserva. Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. Já falamos aqui. São Paulo e Bahia 0-0. São Paulo 580 chutes no gol. E o goleiro do Bahia pegou tudo. América 1, Palmeiras 4. Botafogo Curitiba 4-1. Goiás e Grêmio 1-1. Próxima rodada, rodada 18, na semana que vem, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, ainda sem público. Uhum. Atlético, né? É, sim, Atlético. Atlético, embora o Santos ficar uma semana inteira preparando aí, o Atlético vai para Bolívia agora, né? É uma Enfim, semana para preparar o time para perder de só. é, tem isso. Goiás e Fortaleza, dia 5 de agosto, lá no Serra Dourada, na Serra Dourada não, na Serrinha, né? Uhum. Inter e Corinthians, jogo que sempre dá problema. Às seis e Sim, meia jogo tenso. no sábado, e às 9 da noite, na faixa 4K do Sport TV, Fluminense e Palmeiras. Fernando Diniz contra Abel Ferreira. Confesso que eu queria ver esse confronto em outra hora. Uma hora que o Fluminense É, estivesse melhor. sim, sim. E nem dá para saber se os dois times vão com times titulares ou não. Sim, pelos No domingo, confrontos da 4 da tarde, Libertadores no meio. Vasco da Gama e Grêmio. E São Paulo e Ah, Atlético Mineiro, também no Morumbi. uhum. Cara, é Grêmio e São Paulo os favoritos, né? Sim, Curitiba e sim. Bragantino em, em Curitiba. Em Curitiba, Bahia, América Mineiro em Salvador, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro fora de casa dá trabalho para todo mundo. Dentro de casa não dá trabalho para ninguém. Então, o Botafogo vai ganhar mais uma. Uhum. Mais uma vitória do Botafogo. Cuiabá e Flamengo, no domingo, 8 da noite. E é isso. É, Classificação. Vamos falar a classificação rapidinho. Botafogo na frente, 43 pontos. Flamengo 31, Palmeiras 31, Grêmio 30. E assim vai. Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo, Cuiabá, Cruzeiro, Fortaleza, Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, Goiás, Bahia, já entrando na zona de rebaixamento, Curitiba, América e Vasco da Gama. Muito bem, pessoal, vamos voltar daqui a pouco para falar da Sul-Americana e também da Libertadores que voltam nessa semana, né? Daqui a pouco estamos de volta, né, Charles? sim, sim. Então, Mais. ativa aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, é isso. Daqui a pouco estamos de volta.